Meus amigos, a situação aí no Brasileirão fica complicada, mesmo com a vitória. Imagina se tivesse perdido o Flamengo, né? Mesmo com a vitória do Flamengo, o Palmeiras, no último minuto, aos 90 minutos, fez um gol com falta na jogada. Jogador do Rogério Ceni, Bahia desesperado. Palmeiras, no último minuto, ganhou por um gol de diferença, falta na jogada. Não adianta a gente ficar aqui também falando, né? O jogo do Flamengo, um gol mal anulado. E aí eles reclamando do pênalti, mas o Flamengo meteu 3-1, era para ser 5, 2 bolas na trave. Resultado: Palmeiras abre 5 pontos do São Paulo, mesmo número de jogos, 5 pontos do Fluminense, mesmo número de jogos, e 8 pontos do Flamengo, o Flamengo com um jogo a menos. Ou seja, o Flamengo, ganhando o seu jogo que está atrasado, fica 5 pontos atrás do Palmeiras, ele tem ainda chance de ser campeão, vamos dizer assim, falando no início do campeonato, sem depender de tropeço do Palmeiras. Ele tem que ganhar os 2 jogos do Palmeiras para ele ser campeão. O Flamengo ainda só depende de si, ok? O Flamengo só depende de si. Mas o Palmeiras abre 5 pontos com relação ao vice-líder e ao terceiro colocado, e ao Flamengo, se o Flamengo vencer o seu jogo que está atrasado contra o Mirassol. Vamos acompanhar aqui agora o Jorginho revelando o que ele conversou com o Gabriel Brazão ali no momento do jogo do Flamengo, a questão do pênalti e tal. Teve uma resenha boa ali. É conversa de jogo, assim, mas você pode contar pra gente o que rolou? Não, ali, ele falou que a gente trabalha com, né, eu trabalhei com nutricionista, que ele trabalhou também, a gente tem esse amigo. Aí ele falou, pô, o Gustavo já passou pra mim como eu vou pegar. Aí eu falei, vamos ver. Aí tanto é que depois, quando eu saio, depois do gol, eu viro pra ele e falo, foi por pouco, hein? Foi só uma brincadeira ali, mas coisa que acontece. Achei que você tinha falado, pega lá agora então. Mentira, tô zoando. Vitória, hein? Então o Jorginho, né, comentando aí sobre o momento ali com o Gabriel Brazão, deixando claro ali que brincou com o Brazão e tudo mais. Eu quero só uma última opinião sua com relação ao que o Haroldo Couto, Caravana do Haroldo, que a galera pode garantir aí presença até na Libertadores, jogos no Brasileirão com ingresso incluído, na Caravana do Haroldo, desde 81, levando torcedores do Flamengo para os jogos do Mengão, final do Mundial. Queria te perguntar o seguinte, o Haroldo mandou aqui, Daronco terceirizou a principal decisão da arbitragem. Ele tinha que ter ido ver o lance, ainda que até mantivesse a decisão de anular, mas cabia a ele. E aí, o que você acha? Concordo, porque, na verdade, eu acho que o VAR disse que tocou no Léo Ortiz, mas a dúvida não é nem se tocou no Léo... A minha dúvida, tá? Não é nem se tocou no Léo Ortiz ou não. A minha maior dúvida é, teve toque no Jorginho? O toque no Jorginho, se teve, faria diferença no impedimento? Isso aí que eu não tenho certeza. Mas ele deveria ver, né? Porque a decisão final é dele, não é do VAR, então ele deveria ver. Agora, alguns destaques aqui. Alguma dúvida que se fosse Palmeiras aquele gol não era no meio? Pô, nenhuma. Mas umas coisas importantes da gente destacar. Gol do Pedro, não só por empatar com o Gabigol em número de gols totais aí pelo Flamengo. Muito importante pelo jogo, muito mais importante até pelo jogo mesmo. O jogo estava difícil, o Flamengo já tinha tido um gol anulado, né? Um gol assim de centroavante, cara que ainda os jogadores podiam estar com a cabeça meio afetada pelo gol anulado. E ele que não está ainda num grande momento, ainda está meio assim, né? Mas deu um Indaiá hoje, né? Ele deu um Indaiá hoje lá, né? Indaiá. Deu um chapeuzinho lá, não viu, não? Do primeiro tempo, eu vi, eu lembro. Mas ele está num momento ainda muito oscilante, né? Não tá longe do Pedro daquele melhor momento do ano passado, por exemplo, só para ficar num momento não tão distante. E um gol desses, pô, é fundamental, como centroavante, tipo de cabeça, disputando bola, depois de um cruzamento excelente. E a torcida, né? O ingresso foi um pouco mais barato e a torcida cantou, lotou e apoiou muito, mesmo com a derrota até o momento, o Flamengo perdendo, a torcida estava apoiando bastante. Você vê que foi outro público, né? Um público muito menos modinha, muito mais raiz do que... muito mais ativo, participativo. E aqui, ó, notícia do Pedro Ramiro. Fernando Diniz é um dos nomes na mira do Corinthians para substituir Dorival Júnior. Eu já sabia, por isso que eu falei, vai estar preparado? Sabia. Eu achei que fosse só especulação, mas pelo visto... Eu falei antes aí porque eu já sabia. Futebol brasileiro, né? Puro suco de futebol brasileiro. Agora olha isso aqui. Vê se você consegue dar... Olha lá. Olha o braço do Gustavo Gomes no alto. Empurrando, O David Duarte
subiu para cabecear e esse braço do Gustavo, os O dois Rogério braços, Ceni não é. O Rogério Ceni não é de reclamar muito assim de lance. não Porra, é. Isso foi um. Eu chamo isso aqui de assalto, hein? assalto. Eu chamo isso aqui de assalto. Pô, Se isso aqui não cara, é falta, o cara subiu para cabecear e, pelo amor de Deus. tá uma vergonha, David, tá uma vergonha, cara. Todo jogo do Palmeiras, o goleiro deles, o Carlos Miguel, ele já fez pênalti em jogador do Mirassol, dos times que eles enfrentam. Todo jogo, contra o Grêmio, cada jogo que eles fazem tem uma falta do Carlos Miguel em cima dos jogadores do outro time. Não dá nem cartão. Acho que contra o Mirassol deram um amarelo. Mas, cara, é uma vergonha. O Palmeiras faz o que quer, cara. Todo jogo o Palmeiras é beneficiado. Até quando isso vai acontecer? A CBF quer o Palmeiras campeão de qualquer jeito esse ano? É isso? O que está acontecendo? Não só esse ano, né? O problema é esse. Só que não tá levando. Ainda bem que continue assim. Agora, que eu lembre, tá? Eu não posso falar do que eu não lembro. Estão falando aí que tiveram vários lances que o Palmeiras foi beneficiado. Eu lembro claramente contra o Fluminense, que é um jogo que eu vi. O Fluminense foi melhor do que o Palmeiras, merecia ter ganhado até, acabou perdendo por um pênalti ridículo, que não foi dado para o Palmeiras, primeiro gol. Esse jogo de hoje, absurdo, um erro absurdo, grosseiro, no último minuto, erro, e né? a Globo e a Globo passando pano, isso que aí me impressiona mais ainda. E, cara, o Fluminense ontem, eles inverteram, né? O que não foi falta, eles deram falta. O Fluminense tá brigando pelo título. O Fluminense tá na frente do Flamengo na tabela, tá com 20 pontos. O Flamengo pode passar no saldo de gols e tem um jogo a menos. Pode empatar em número de pontos, porque tem um jogo a menos. Mas no momento, eu acho até que o Flamengo vai empatar porque tem um jogo com o Mirassol a menos, né? Mas no momento o Fluminense tá na frente, o Fluminense tá brigando pelo título, não dá pra dizer que não tá. Ontem jogou com vários desfalques e, cara, é impressionante. O Fluminense ia ganhar o jogo, Papa. Perdeu 2 pontos, porque anularam um gol que não tinha nada a ver com a jogada. Golaço, inclusive, do Serna. O cara, o Castilho, ele foi segurado ali, ó. Ele estava sendo segurado, o zagueiro do Curitiba estava ali, ó, fazendo aquela contenção para que ele não fosse disputar a bola, olhando só para o jogador, agarrando, sabe aquela disputa que fica na área? Que o cara vai só no corpo? Aí, quando ele foi agarrado, ele faz o seguinte, ó, ele empurrou o zagueiro que estava agarrando ele, ou seja, aquele empurra. E não teve nada a ver com o lance. Ou seja, não foi falta. Se fosse para ser alguma coisa, era pênalti primeiro, porque a falta foi do zagueiro, no Castilho. E aí saiu o gol e foi anulado. E hoje, essa vergonha, essa vargonha, né? Como eu gosto de dizer. Vargonha total. Pô, isso aí, cara. Aí inverteu, né? Como é que pode? Aí o Palmeiras subiu mais 2 pontos e o Fluminense menos 2, que tá brigando pelo título. Abre 5 pontos. O Palmeiras abre 5 pontos. E o Palmeiras abre 5 pontos do segundo, terceiro e quarto colocado, que é o Flamengo, que então, né, o quarto que ainda pode chegar ali com 20 pontos, que é o Flamengo. Eu não estou nem falando do Flamengo, não. Estou falando especificamente aqui do Fluminense. Não, mas o campeonato, cara. Não, mas é assim. Presta atenção. Caramba, o Fluminense poderia, se esse gol tivesse sido validado, poderia ter ganho e chegava o quê? 22 pontos, certo? O Palmeiras teria 23, correto? Se não tivesse ganhado? Você estaria 23-22. E é sempre assim, o modus operandi é sempre assim, cara. Impressionante. Não, impressionante. Hoje o Daronco anular aquele gol do Flamengo também. Vamos tentar, né? Vamos ver, né? Porque quem sabe, né? O Flamengo não consiga virar o jogo. Aquele momento ali, você anular um gol de empate, é muito sério, cara. Era um jogo que você tá perdendo em casa, a torcida ficando irritada. É que o Flamengo encontrou rapidamente mais gols, mas eles poderiam ter operado o Flamengo e o Flamengo ficaria de um jeito, a 8 pontos do Palmeiras, né? Vencendo o jogo atrasado, ficando a 8 pontos do Palmeiras, dificilmente o Flamengo conseguiria pegar o Palmeiras. A situação agora está muito perigosa. Perigosíssima. Pode perder o contato e não pega mais. Então, tipo assim, início de campeonato, calma lá, daqui a pouco acaba o primeiro turno. Décima rodada. E aí os caras fazem isso e falam assim, cara, o gol tinha que anular nada. Isso é um escândalo, cara. E o gol do Palmeiras hoje é um escândalo, tá? É um escândalo. Mas não é choro, não. É escandaloso. É varmeiras mesmo. Vargonha. O David, vamos só seguir aqui a pauta. A gente tem aqui... eu não sei, vai ser surpresa para mim. Eu soltei no vídeo da noite ontem, mas eu quero reagir junto contigo.
O Ilharão, vamos ver aqui. Você hoje teve a oportunidade de voltar ao Maracanã, jogar contra um clube que você é bem ídolo e foi multicampeão. Eu gostaria de saber qual foi a sensação de voltar aqui para casa do específico. Não, já não é a primeira vez, né? A segunda vez, mas receber o carinho da torcida, onde eu e minha família fomos muito felizes, é sempre gratificante. Então, carinho, respeito, o amor por eles é igual. Sempre me trataram super bem. Teve alguns momentos ali que teve pegada no pé, mas isso faz parte do futebol, mas tanto se vocês não estavam fugindo dos olhos. Teve pegada no pé. Um tratamento muito bacana que eles tiveram comigo e com a minha família, então eu sou muito grato. Hoje eu defendo outras cores, mas sempre o carinho e o respeito continuam. Aí a gente teve também o Robinho Júnior falando. Robinho, sobre o possível interesse do Flamengo, chegou alguma coisa, Robinho? Falaram que ele estava para vir pro Flamengo, né? Falaram. As notícias saíram de um interesse do Flamengo em você. Pô, eu não sei de nada não. Quem sabe dessas coisas aí é meu empresário e o pessoal que cuida, que agencia, né? Mas até o momento não chegou nada não. Obrigado, viu, Robinho? Valeu. Então, David Sharp, tivemos aí o Arão, né? Lembrando um pouquinho ali dos tempos de Flamengo, falou, pegava um pouquinho no meu pé, né? Mas tá tudo bem e tal. Eu quero ter a lembrança que eu tenho do Arão muito boa. Eu gosto do Arão e tem alguns momentos dele assim que eu lembro dele com o Rogério Ceni, ele jogando de zagueiro, né? Foi bem até jogando como zagueiro. Você tem lembranças boas do Arão? É impossível não ter, né? O Arão foi parte integrante, era o titular absoluto daquele time de 2019, que foi o melhor time que eu vi no futebol brasileiro esse século, com certeza. Aliás, eu acho que foi o melhor time que eu vi na minha vida aqui no Brasil, porque eu comecei a acompanhar futebol em 98, eu acho que eu não vi nenhum time, o do Corinthians daquela época, 98, 99 era bom, Palmeiras também era bom, do Cruzeiro 2003 foi bom, o Santos em 2010 também com Robinho, Neymar, Ganso foi muito bom, mas esse de 2019 do Flamengo talvez tenha sido o melhor deles, pela forma com que jogava, com que amassava os adversários, e o Arão foi titular daquele time, né? Titular absoluto, era Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Isso aí ninguém tira dele, não. Tá mal, Arão! Tá mal, Arão. Olha só, eu vou compartilhar a tela aqui agora, porque acabei de receber aqui, cara. Vamos lá. Compartilhar a tela. Eu acabei de receber aqui que no TNT Esportes, o pessoal tá postando aqui. Olha só a declaração do Rogério Ceni, meu amigo. Olha isso. Eu Vamos vi, lá. eu vi. Então a gente vai ouvir aqui, tá? Eu vou colocar aqui pra gente ouvir. Vamos lá. Espaço no salto na vida. Vamos lá. Um pouquinho distante, mas ajuste de posições. Coisa pequena, mas que dá o espaço mínimo para que o gol aconteça. Essas correções faremos durante a semana. Eles já sabem, porque eles já conhecem tanto o sistema que a gente trabalha defensivo. Eles já sabem, mas não posso retirar o mérito individual, especialmente do Arias, que faz a jogada, né, domina, toca 1-2 e recebe já uma bola batida no alto. E o segundo mérito tem que dar totalmente para o VAR. São os dois responsáveis, o VAR, a arbitragem e o Arias no primeiro gol. O segundo é da arbitragem, o primeiro gol é do Arias. É o que o Palmeiras fez de melhor que a gente no dia de hoje. Se eu disser para você exatamente olha o que... Aí, então, o David, ele deixando claro que o primeiro gol é do Arias, o segundo gol é do VAR. Varmeiras, Vargonha. Incrível, né? Concordo. Aí, do outro lado lá, continua o método, tá? O Abel continua fazendo o método de pressionar. Eles dizem que não fazem isso. A melhor defesa é uma vergonha, Papo? cara. É uma outra defesa é o vergonha. ataque. Olha não lá. Entendo os 8 minutos, não entendo. Quando temos pouco, nós começarmos a somar os 8 minutos, ao final de 10 jogos temos mais um jogo nas pernas. Será que ainda ninguém percebeu isso? Será que ainda ninguém percebeu os 8 minutos porquê? Não entendi. Todo jogo estão dando 8, do Flamengo deram 12. Não consigo ouvir mais. Esse cara eu não consigo nem ouvir mais, o David. Tá Sabe com por quê? Isso é método. Isso é método. Ele está fazendo isso para pressionar a arbitragem todo jogo, todo santo jogo, tá? A melhor defesa é o quê? O ataque. Exatamente. Tá, só para passar para a galera aqui, então, Varmeiras aí, absurdo, né, cara? Zico, 508 gols, né, maior artilheiro do Flamengo. Dida, 253. O
Henrique, 214, Pirilo, 209, Romário, 204. Sexto, Pedro, Gabigol com 161. Pedro vai passar, né? Continua no Flamengo, 161 gols. Parabéns aí o Pedro por atingir essa marca. Não tem como a gente estar falando de futebol de Flamengo, você sabe que eu gosto de falar de tudo, né? A gente vai voltar a falar do VAR, do Rogério Ceni, mas o Dorival Júnior fora do Corinthians, Diniz chegando lá, o David, vai ser interessante essa coletiva do Corinthians, vai querer ir para jogo do Corinthians, hein? Ele vai ficar surpreso, que ele sempre fica quando ele me vê, né? Quando eu chego numa coletiva assim que ele não tá esperando. Na do Vasco ele ficou assim, cara, parecia que ele tinha usado algum entorpecente. Impressionante, que a galera ficou, nossa, o Diniz tá brisado. Porque ele ficou assim, rindo de uma forma muito, muito louca quando ele me viu, assim, muito sem graça. Mas assim, eu não tenho nada contra ele, acredito que ele também não tem nada contra mim. Agora, eu acho que não vai ser o Diniz. Acredito que sim. Até porque, assim, eu não tenho o contato dele, né? O empresário, como é que chama? O assessor dele nunca quis me passar. O assessor dele, pelo assessor dele, ele tem coisas contra mim, mas não acredito que ele tenha. Eu acho que é mais o assessor, mais birra de assessor mesmo. Mas eu não acredito que seja o Diniz, não. Eu acho que vai ser... Talvez não seja o Tite, porque eu acho que o Tite acabou de sair do Cruzeiro, talvez não queira trabalhar imediatamente. E o Tite também não tá tão bem, né? Tecnicamente, não tá tão bem animicamente, fisicamente, eu acho. Então talvez não seja ele. Pode ser o Vojvoda, né? Que trabalhou com o Marcelo Paes. É um nome mais forte aí. Não sei se seria o Diniz. Seria doideira, né? Tirar o Dorival e botar o Diniz seria doideira. Loucura total, loucura total. O Dorival é muito bom. Olha só, com relação ao jogo, eu acho que foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. O Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena, o jogo é decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui sempre hoje. O Tosco Marques, né? Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte. Tem a ver sim, é que uma é o método do Palmeiras, de hoje aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. Você está falando isso, ele está reclamando dos 8 minutos, Rogério. Com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão você é um gentleman. Diferente, inglês de ver as coisas. Então, vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo. Para mim foi muito ruim, muito abaixo. E o lance é claríssimo. E ele define o jogo. Com relação ao que foi jogado, se o meu time jogar sempre assim, vou estar sempre muito feliz com os jogadores, só tem elogios a fazer, né? Um ajuste ou outro de marcação, ok. No último terço, as dificuldades que o Palmeiras impõe a qualquer time, porque é um time que se defende bem, né? Mas em matéria de futebol jogado, não tenho o que reclamar dos meus jogadores, não tenho. Bem, é isso. Mais uma vez reclamando da arbitragem, tem também, tá? Olha isso. O juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa, o David Duarte. Ou seja, revolta do Bahia, roubado dentro de casa, né? E, cara, na cara de todo mundo, e ninguém, a gente não vê Globo Esporte, ninguém falando sobre isso, né? Impressionante. Ao contrário, né? Estão passando pano. Impressionante, cara. Impressionante. Eu fico impressionado porque como é que pode, né, achar normal tudo isso? E o Rogério Ceni, um gentleman, né, falando dessa forma, não, e tudo mais, mas do outro lado lá o Abel. O Abel Ferreira falando dos 8 minutos, né? E é método. Você também concorda que é método? Total. É sempre o ataque sendo a melhor defesa para as coletivas, né? Para o futebol, não. Aí para o futebol é aquele futebol horroroso deles. De ter que jogar contra tudo e contra todos, né? A gente comentava muito isso. Os times do Jorge Jesus, na verdade, nem fala do Jorge Jesus, os times faziam isso. Teve um gol anulado, mas o Flamengo mete 3, 4 gols para valer 1, né? Isso, então, exato. Eu lembro quando o Flamengo e Grêmio teve que fazer 4 para valer 1. A situação do Léo Ortiz, do gol anulado, depois de anular, isto sabe o que é que eu tive a preocupação? Eu tive a preocupação de dizer, não fizemos isto, vamos fazer mais 2, que a gente tem que virar o jogo, porque não posso levar
uma decisão arbitral para a parte psicológica dos jogadores, e tem que fazer os jogadores aquilo que eu reforcei no intervalo, disse, malta, segunda parte eles vão quebrar e a gente vai continuar a acelerar e vamos mexer na equipa, temos jogadores que vão entrar, que ainda vão acelerar mais o jogo e eles não vão aguentar. E se fosse preciso fazer mais 1 ou 2, a gente ia fazer hoje. Não foi preciso por 3 anos, Jorge Jesus, a malta abrandou. Mas hoje a malta, se precisasse, tinham energia com o Bruno que entrou, com o Plata, com a malta, com o Araújo, toda esta malta que entrou, o Paquetá. A gente, se precisasse ainda de fazer mais um golo, a gente íamos fazer. O que ele quer dizer com Malta, hein? Malta é galera em Portugal. Ah, galera. Beleza. É isso, o David Sharp.